Olá, queridos amigos, estamos aqui de volta em mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos falando aqui ao vivo pelo canal Amigos de Nosso Lar e findada essa nossa live de hoje, iremos levar esse nosso estudo lá também para o nosso canal Arthur Azevedo Difusão Espírita. Dando aí uma boa noite a todos, hoje dia 2 de novembro, onde se comemora, por tradição, o Dia de Finados, mas estamos aqui firmes e fortes para dar prosseguimento aos nossos estudos desse magnífico livro que é O Espiritismo. Então vamos lá, paramos exatamente aqui neste ponto, existe um subtítulo, né, que é Não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Vamos ver o que Kardec tem a dizer acerca disso. Então, temos ali iniciado o seguinte posicionamento, né? Ali marcado como se fosse uma segunda pessoa. Allan Kardec vai comentar depois. O que os incrédulos desejam ver, pedem e, na maioria das vezes, não se lhes fornece, são os fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não mais seria permitida. Como é que tanta gente, apesar de sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresenta-lhes como motivo, dizem eles, a sua falta de fé, ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que se lhes deve dar os meios para poderem crer. Então, é uma alegação até bastante interessante essa, né, que foi feita a Allan Kardec, em relação ao posicionamento dos incrédulos, que não aceitam nada, né, sem que realmente lhes seja demonstrado. Eles devem ter os meios para poder crer. Então vamos ver o que Kardec nos diz acerca disso. É simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem e a espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Realmente, né, como já tínhamos comentado, com base justamente nesses comentários de Allan Kardec, que os espíritos não estão às nossas expensas. Quer dizer, eles não obedecem às nossas vontades, a não ser que tenham realmente um interesse muito grande nisso. Principalmente os espíritos inferiores, porque daí eles têm tempo bastante, eles ficam com uma situação de não terem o que fazer, então, por vezes, sentem até prazer em provocar determinadas situações para que possam rir delas. E os espíritos, obviamente, de uma elevação maior, né? De uma condição mais elevada em termos espirituais, tem mais o que fazer e do que ficar, né, aí à mercê das vontades nossas enquanto encarnados. Prossegue Kardec dizendo: não basta dizer, mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Me ocorre aqui, pessoal, mais ou menos uma comparação. É preciso que eu experimente um terremoto para saber que eles existem? Por acaso os terremotos estão à mercê da nossa vontade para que aconteçam? Obviamente que não. Eles necessitam, para que aconteçam, né, de condições especiais, que é justamente a produção, né, da movimentação das placas tectônicas, para que então haja ali o efeito disso, que é o terremoto. Então a gente pode mais ou menos comparar, né, que a comunicação dos espíritos se dá conforme determinadas condições. E é preciso, por vezes, perseverar, aguardar, observar, tal como aquele que, por uma questão, por exemplo, de estudos, quer saber como é um terremoto. Ele, primeiramente, vai ter que ir a um lugar onde a incidência de terremotos seja maior do que outros, né? E isso a gente sabe que existe na Terra. E depois aguardar, né, eh, para que o terremoto aconteça. Né? Então, mais ou menos assim em relação aos fenômenos mediúnicos, né?
que principalmente os incrédulos querem que se produzam, da maneira com que eles acham que devam se produzir, e não como efetivamente, né, se produzem. Prossegue Kardec: "Aquele que mais desejais será talvez precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros e o que quereis se apresentará, quando menos o esperardes", né. Realmente, né, parece que quanto mais se força uma situação, menos provável que ela aconteça. Por que isso? Porque aquilo que Kardec já nos adiantou, os espíritos têm livre-arbítrio, têm uma vontade própria, né? E nós dependeremos, da vontade deles e não da nossa, para que determinados fenômenos aconteçam, né? E, obviamente, que haja condições para que aquilo aconteça. Então, por exemplo, há fenômenos mediúnicos, eu acredito que praticamente todos eles, principalmente aqueles de ordem mais física, né, dos efeitos físicos, que dependem de um médium que forneça condições, né, para que aqueles fenômenos se produzam, né, que ele faça, né, que ele doe fluidos, digamos assim, que ele forneça condições, né, nessa, digamos assim, doação de fluidos para que fenômenos de ordem física aconteçam. Então, né, existe toda uma necessidade, né, de haver condições para que determinados fenômenos se produzam. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem eles inumeráveis, corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Então é por isso, pessoal, isso nos faz lembrar também que encaramos com grande, como é que podemos dizer, bastante estranheza, né, quando determinados indivíduos que se dizem médiuns, dizem produzir fenômenos mediúnicos na hora em que melhor desejam, né. Temos aí 3, pelo menos 2 possibilidades, que na verdade, ele não seja médium, né, ostensivo, ele na verdade esteja produzindo ele mesmo aquela comunicação, dizendo receber um espírito que na verdade não está ali, né. Essa é uma das primeiras coisas que já nos passa a cabeça quando alguém diz receber determinado espírito em dia e hora marcados. E outra, que ele esteja sob o domínio de uma subjugação ou mesmo de uma fascinação, né. Quando espíritos interessados em fasciná-lo ou subjugá-lo aparecem quando bem o médium deseja, né. Então ali há certamente o interesse de um espírito mal intencionado, né, atendendo à vontade do médium para alcançar um determinado objetivo, que certamente não é um objetivo, bom, não é um objetivo positivo, muito pelo contrário, é o espírito que quer dominar, né. Geralmente nos grupos, que passam pelo processo de fascinação, o espírito, um ou mais espíritos, né, mas geralmente tem sempre uma liderança, digamos assim, um espírito que toma mais à frente, ele deseja, dominar o grupo. Então ele aparece a todo momento, ele dá a entender que o grupo deva fazer o que ele diz, ou ele, se apresenta como um espírito muito elevado, e aí todos têm que baixar a cabeça. Enfim, as estratégias são as mais variadas possíveis, porém segue mais ou menos o mesmo roteiro, tá. Então isso esse o Kardec não está falando disso, né, porém nos faz lembrar dessa situação. Prossegue Kardec: "Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo a fazer tal ou qual coisa, para com vagar observá-lo à sua vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal,
espera-as e colhe-as na passagem. Muito interessante esse exemplo que Kardec nos dá. Claro que ele não está dizendo que espíritos são animais, tá? Ele está apenas comparando, né, com o fato de um biólogo, um naturalista, um estudioso da natureza, né, um zoólogo, quando ele quer estudar os hábitos dos animais, ele não vai lá e manda o animal fazer alguma coisa. Ele observa o animal, né? Com paciência, com vagar, não é mesmo? Então, porque ele sabe que o animal não vai obedecê-lo. A mesma coisa se dá com os espíritos, né? Então, é por isso que tem uma série de incrédulos que simplesmente são impacientes, né? Eles querem que as coisas produzam como num passe de mágica, como num estalar de dedos. E não é assim, né? A mesma maneira como que nós não temos domínio sobre os animais, nós não temos domínio em relação aos espíritos. Prossegue Kardec, o simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes que as dos animais. Exatamente, né? Que se com os animais já é difícil ou quase impossível submetê-los à nossa vontade, a não ser depois de muito treinamento e tudo mais, né? Com os espíritos, isso é muito mais difícil, porque são inteligências muito mais desenvolvidas, né? Espíritos, por serem espíritos, eles já fazem parte do reino hominal, né? Já estiveram entre nós, ou algum outro mundo que nos seja compatível em termos de elevação espiritual, né? Então ele tem total controle sobre a sua vontade. Né? Ele tem total independência, né? Muito mais independência que os animais. Segue Kardec, é erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé, aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Né? Então, Kardec diz que é realmente errôneo achar que alguém possa acreditar antes de ver. Né? Ele está dizendo ali, é erro crer que se exija fé antecipada de quem quer estudar. Né? Então, o que, que ele coloca aí? Que ele entende muito bem que primeiro se deve estudar para depois acreditar. Né? Ele acha isso muito razoável. Né? Por outro lado, né, ele pede boa fé, né, e também pede um mínimo, né, de mente aberta, principalmente para que o indivíduo não se coloque a negar por antecipação, o que também é um erro. É por isso que nós dizemos, pessoal, não se pode acreditar por antecipação, mas também não se pode negar por antecipação. Claro que isso vai depender muito, né? Por exemplo, se alguém me disser, já deve ter esse exemplo aqui, né? Se alguém me disser que passou na janela dele um elefante voando, um elefante cor-de-rosa voando, é claro que eu não preciso de nenhuma evidência, né? Eu não vou pedir nenhuma evidência, porque eu sei que aquilo ali é uma fantasia, aquilo ali é uma ilusão, ou aquilo ali é uma mentira, né? Então, tem coisas, pessoal, é por isso que a gente faz, né, esses estudos, procurando desmascarar determinados indivíduos, porque a gente sabe que o que eles estão dizendo, de maneira alguma pode ser verdade. Porque contraria uma série de leis, contraria aquilo que nós já sabemos, aquilo que já está efetivamente consubstanciado, já está solidificado, digamos assim, em termos de doutrina espírita, ou em termos de ciência, ou em termos de lógica, ou de filosofia. Então, a gente não precisa, né, se preocupar em estar, por exemplo, negando previamente. Né? A gente pode sim negar previamente perante coisas absurdas. Né? Eu não preciso, por exemplo, ir estudar para saber que, ou fazer alguma investigação especial, para saber que a Terra não é plana.
né, porque já há provas mais do que, né, cabais, né, inclusive com imagens, né, e tudo mais. O homem já foi à Lua, já tem estações espaciais que já cansaram de, enfim, todas as leis também, né, que nós já conhecemos, indicam que a Terra é que é uma geóide. Ela tem uma conformação mais para arredondada, né, ela é geóide, né, não é uma bola perfeita, né? Se a gente, por exemplo, retirasse o mar, por exemplo, ou mesmo, né, ficaria uma coisa bem assim, um pouco irregular, não é um círculo perfeito. Por isso que se diz que a Terra é geóide, mas está muito longe de ser plana, né? Então, muita gente acaba tendo para com o espiritismo algo como, por exemplo, nós temos em relação à Terra plana. Elas já acham absurdo de maneira precipitada. Mas em relação à Terra plana, nós temos elementos suficientes para dizer que é um absurdo. Em relação ao espiritismo, essas pessoas não têm. O que elas têm é preconceito. O que elas têm é um quer dizer, né, um pré-conceito em relação àquilo. Elas não estudaram, elas efetivamente não sabem se os princípios do espiritismo, ou os fenômenos que o espiritismo demonstra, são verdadeiros ou não. Ela já parte do princípio, já parte da ideia de que aquilo tudo é falso, então ela não quer saber daquilo. Né? Então é preciso a gente saber distinguir esses variados posicionamentos mentais ou opiniáticos em relação às coisas. Tá? Como eu disse, há coisas que você pode imediatamente colocar de lado, porque as leis já demonstram serem impossíveis, a lógica, a razão, os fatos já demonstrados, enfim, mas há coisas que a gente tem que realmente olhar com vagar, olhar com mais calma, antes de realmente ter ali uma visão, uma opinião mais fechada. Bem, vamos aqui dar boa noite a Shirley Siqueira, ela que fala de Poços de Caldas, de Minas Gerais, e a outra nossa amiga que é a Rose Ribas, também nos dá boa noite e comenta: até São Luís demonstrou a fragilidade na Sociedade Espírita de Paris, né, como ensinamento. Mostrou que é fácil enganar, exatamente. Né? Isso aí. Bem, vamos lá, temos ainda um bom tempinho. Prossegue Kardec. Quantos deles, depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova? Então, Kardec está falando especificamente, né, dos fenômenos que o Espiritismo estuda, os fenômenos mediúnicos, né, e a postura de alguns que, mesmo depois de haverem visto, começam a criar uma série de teses, de teorias, tentando explicar os fatos à sua maneira, né? Então, dão explicações, por vezes, como dissemos numa outra oportunidade, ainda mais absurdas do que as teses que eles combatem, né? A coisa mais interessante. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso, deixamos-las à margem, por não queremos com elas perder nosso tempo. Então, para esses, né, que já têm uma ideia formada, que já teimosamente negam sem estudarem, sem verificarem, sem pesquisarem, só o tempo realmente, né, vai trazer a elas a condição melhor, né, para essa observação. Talvez não haja uma maturidade suficiente, ou são indivíduos apressados demais, ou às vezes lhes falta humildade para sentarem, reconhecerem que estavam enganados, enfim, né? Cada pessoa é um universo, né? Então, realmente há vários casos aí diferentes. Pessoas que já, né, têm uma cabeça feita em relação a esses assuntos, ou são muito religiosas e no sentido de fiéis a determinadas, ah, doutrinas, né, que
por exemplo, negam um princípio espiritual ou que negam a comunicabilidade dos espíritos, esses realmente, não tem como a gente perder o nosso tempo. Diz Kardec: muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, por terem de ferir seu amor próprio com a confissão de se haverem enganado. Aquilo que nós comentávamos, né, em relação ao orgulho, à teimosia, né, a vaidade, e isso acontece muitas vezes, né? Inclusive não só em relação aos negadores, né, mas também aos crédulos. Os crédulos, por vezes, você demonstra a eles o erro de que eles estão sendo crédulos demais, que aquela postura não é saudável, que eles estão acreditando em coisas absurdas, mas eles, né, por amor próprio, dão de costas e não querem confessar, né, haverem se enganado. Segue então Kardec. Quem se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem tanto quanto quiserem, que nada viram, e mesmo que nada se pôde ou se quis mostrar-lhes. Né? Então é aquilo que a gente também sempre alerta, né? Não se pode também ter uma posição de achar que tudo seja ilusão, que tudo seja charlatanismo, que tudo seja invencionice, né? Porque a gente cai também no outro extremo. Então é preciso que, obviamente, que aí depende, né, da situação, né? Isso tudo aí vai depender um pouco da situação. O que a gente não pode é simplesmente tomar essa postura, ter essa postura a prioristicamente para analisar tudo. Inclusive, isso não é nem científico, né? Porque o cientista, né, das mais variados campos do saber, ele procura ter uma posição neutra de análise daquela situação, daquele fato, daquele fenômeno, para depois, então, eles chegar a um veredito, né? Então, quem tem uma posição ou demasiadamente crédula ou demasiadamente de negação perante alguma coisa, não está sendo devidamente científico, né? No sentido de ter aí realmente, de chegar a uma conclusão mais acertada sobre aquilo que está analisando. Prossegue Kardec: ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se possam dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Quer dizer, não fazem o menor esforço, né? E a gente, né, tem que seguir um caminho contrário em relação a isso. Não nos tornarmos céticos e endurecidos perante nada, a não ser, né, as coisas evidentemente absurdas, né? Dei o exemplo aqui do elefante voador, ou enfim, algo que, por exemplo, algo que contraria a natureza, que seria, né, contrariar uma lei, da física, enfim, realmente aí a gente nem precisa perder nosso tempo, né? Também analisarmos quem está lançando aquela teoria ou aquela ideia, por vezes, é uma pessoa tão evidentemente desequilibrada, tão evidentemente mal intencionada, que a gente não precisa nem perder tempo com ela, né? Então, Kardec aqui está falando dos fenômenos espíritas especificamente, que são coisas sérias a serem analisadas. Tanto é que, em sua época, não só Kardec, mas inúmeros homens e mulheres, né, de grande saber se ocuparam com esses fenômenos. Então, quer dizer que não era uma brincadeira, não era uma coisa absurda, não era uma coisa que pudesse afrontar a lógica e a razão. Então, eles logo se aperceberam disso e envidaram uma série de esforços para se aprofundarem, né, nesses fenômenos. Tivemos aí William Crookes, tivemos Gabriel Delan, enfim, tivemos Ernesto Bozano, enfim, tivemos tantos aí, né, o Aksakov, enfim, vários estudiosos que, por vezes, até tinham lá determinadas discordâncias com a filosofia espírita, mas em relação ao fenômeno,
eles se convenceram, por vezes tinham até explicações um tanto diversas, mas viram que no fundo, ali tinha realmente uma grande verdade. Que quais são essas grandes verdades? Quais eram e são essas grandes verdades? Né? Em relação à sobrevivência da alma e à comunicabilidade dos espíritos, né? E também, de certa forma, né, a faculdade que nós temos, que é a mediunidade, de pormos-nos em contato com essas inteligências desencarnadas. Vamos lá, mais um parágrafo. Quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sob palavra, olha, ó, Kardec nos fala algo muito interessante, além das várias outras, né? Que não temos nenhuma obrigação de crer sob palavra, isto é, alguém nos disse alguma coisa, alguém nos contou algo, nós não temos obrigação nenhuma de acreditar naquilo, né? Ele realmente considera que você acreditar, de ouvir falar, não é uma boa. Né? Por isso que também a gente faz esse trabalho. Pessoas que cegamente começam a seguir determinados indivíduos, ou determinadas seitas, determinados grupos, ou determinadas ideias. Elas creem sob palavra. Disseram para ela que é assim e ela acredita sem se utilizar do mínimo da razão. É o que nós estamos vendo aí, né, com esses indivíduos aí na internet, né, muito interessados nas monetizações da vida, indo para a internet, para o YouTube, enfim, para as redes sociais, dizer as coisas mais disparatadas, dizerem que se comunicam com os espíritos mais elevados, né, até com ETs, e as pessoas ir lá cegamente, né, igual, né, sei lá, cegamente acreditando naquilo tudo sem contestação nenhuma. Então, isso é crer sob palavra. Né? Então, Kardec diz isso. Quem de boa fé deseja observar deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia pré-concebida, isso sim, né? E não querer comparar coisas incompatíveis. Né? Então, muita gente faz, às vezes, comparações absurdas, né? Misturam alhos com bugalhos e vem sempre com aquela pergunta: e por que não? E por que não? Quer dizer, elas tendem a aceitar, né? Muito facilmente. Então, se voltando no exemplo, né? Se alguém disser para ela que viu um elefante rosa voando, ela vai dizer, ela não vai querer analisar, ela vai dizer imediatamente por que não, né? E haja paciência ao explicar, né, por que, que um elefante não pode voar. Quer dizer, era uma coisa que a princípio nem precisava ser dita. Mas tem gente que é de tal forma tendente ao fanatismo, que você tem que partir, às vezes, de uma explicação tão pormenorizada lá de trás para fazer a pessoa entender, né? E às vezes nem adianta nada. Né, porque o fanatismo realmente enceguece completamente as pessoas. Não vem aí o falso Kardec e tantos outros aí que nós temos mencionado, saibabas da vida, né? Se não adianta. Você pode mostrar para A mais B, ó, aqui ele está fazendo um truque, né? Que ele passa de uma mão para outra, que o negócio lá é giz, ele coloca entre os dedos. Não adianta. Sempre vai dizer, mas por que não pode materializar? Mas por que não pode fazer isso? Por que não pode ser aquilo? Por que não pode ser um avatar? Quer dizer, a pessoa não está aberta a questionamento. Ela não está aberta a pensar. Ela já se coloca numa postura mental de crença absoluta, de crença cega naquilo. Né? Então, isso é uma postura que tem sido muito danosa, inclusive dentro do movimento espírita. Né? Muita gente acreditando nas coisas mais estapafúrdias porque tem no livro. Ah, porque tem no livro X, tem no livro Y. Ah, porque foi o médium X que psicografou. Gente, tudo tem que ser submetido à análise. Absolutamente tudo. Kardec nos dizia, se nos parece estranho, opa, você já tem que parar e analisar. E não deixar correr. Né? E o movimento espírita, infelizmente, produziu tanto material de pouca qualidade, de baixa qualidade,
deixou tanto correr que agora para consertar está sendo muito difícil. Vai ser muito difícil. Por isso já muita coisa se impregnou, né, no imaginário coletivo espírita e tirar isso vai ser realmente muito difícil, né? Mas prossigamos aqui. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável. Esta condição é também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haver informado levianamente a sua convicção. Olha lá, ó. Kardec queria espíritos exaltados. Kardec queria pessoas que acreditam em coisas só porque estão em livros, ou porque médiuns disseram, ou porque mesmo espíritos lhes disseram. Não, né? Kardec não queria que as pessoas formassem suas convicções como enquanto espíritas baseadas nisso, mas sim baseado num estudo incessante, numa lógica, numa razão, numa lógica e razão sólidas, né? E não baseado num misticismo, numa credulidade irrefletida. Prossegue Kardec, dispondes vós de tal paciência? Ele diz, né, que obviamente, como isso, como essa condição demanda estudo, né, demanda tempo, demanda esforço, ela também demanda paciência para se alcançar esse objetivo, né? Então ele faz uma pergunta: dispondes vós de tal paciência? Não, e direis, por falta de tempo. Então não vos ocupeis, não fareis mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Exatamente o que a gente diz. Pessoal, a gente disse até bastante recentemente, né? Pessoal, não está satisfeito com o espiritismo, não está entendendo, quer mudar o espiritismo? Gente, é muito fácil, é só não se ocupar dele. Vá para outra, né, siga alguma outra coisa que você não vá ter tanta discordância, que não vai ter tanta incompatibilidade, né. Agora, não queira trazer, por exemplo, de outros lugares, de outras filosofias, de lá para cá. É preferível você ir para lá, já que você está achando que o espiritismo está precisando tanto, né, das coisas de outras filosofias, por que você não vai para lá em vez de tentar mudar o espiritismo? Né? Ou então não se ocupe de nada, fique na sua, deixe de frequentar centro, deixe de assistir os estudos, deixe de ler os livros, pronto. Claro que não é o desejável, né, nós sempre dizemos pelo contrário, né, desejamos sempre que a pessoa se aprofunde, mas às vezes, tem pessoas que se passaram tantos anos, ela continua com tantas dúvidas, né, ou tantas discordâncias que é preferível ela dar um tempo, no mínimo, né. Às vezes ela não está alcançando, às vezes não é o momento, enfim, tem vários fatores aí que podem estar contribuindo para isso, ou a mentalidade dela é mais para outra coisa mesmo. Vai lá para um rito afro-brasileiro, vai ficar rodando lá indefinidamente, vai pra uma teosofia da vida com as suas fantasias, é o jeito, né. Vai para uma religião dogmática tradicional, onde tem lá o líder religioso que fica dizendo o que você tem que fazer, que você não tem que fazer, né, você pode se consultar ali a qualquer momento, como se fosse uma espécie de guia. Fazer o quê? São situações que não são as mais ideais, mas tem gente que tem as suas limitações, e aí vai ficar naquela limitação. Que o espiritismo é algo diferente. É isso que a maioria não consegue entender, né. É algo que rompe com boa parte do que aí está, até hoje, né. Claro que no passado tivemos aí vislumbres de algumas coisas, né, de certas leis, a reencarnação, mas só o espiritismo explica de uma maneira racional. Não adianta: "Ah, tem reencarnação no Oriente", mas não é a mesma coisa, né. Não explicam da mesma maneira, não é a mesma coisa, né, não tem esse quê de racionalidade, de lógica, né, de investigação que o espiritismo tem,
né. Então muita gente, né, cai nessa história, que o espiritismo importou. Não importou coisíssima nenhuma, né. Kardec sequer acreditava em reencarnação. Como é que ele importou? Quem trouxeram foram os próprios espíritos. Ele não trouxe nenhuma ideia preconcebida para o espiritismo, né. Isso decorre do erro de achar que Kardec é que criou o espiritismo. Então, isso é muito, assim, é cômodo para quem quer atacar o espiritismo, porque aí eles têm como atacar uma pessoa, enquanto que o espiritismo é uma obra coletiva. Claro que a gente entende, né, da grandiosa participação de Allan Kardec, não temos dúvida, né, mas aí eles querem, de certa forma, deturpar determinados fatos e para justamente poder atacar uma única pessoa, porque fica mais fácil, né. Você retira os espíritos, você coloca os espíritos, né, os desencarnados que se comunicaram de lado e fica focando só no Kardec, porque daí fica mais fácil você atacar o homem do seu tempo, Allan Kardec, com as limitações que eram do seu tempo mesmo, no campo das ciências, principalmente, né, ciências no século XIX, obviamente, já tinham avançado bastante, mas não se compara com os avanços que nós temos hoje, né, com aquilo que nós já obtemos hoje. Então é fácil, né, para esses mal intencionados atacar Kardec, né, porque ali estão atacando um homem do século XIX, com determinadas limitações comuns ao seu tempo, né, e aí coloca os espíritos de escanteio, porque esses, né, já fica mais complicado, né. Enfim, são vários os estratagemas, né, que os adversários do espiritismo, se utilizam, né. Enfim, tem esses, indivíduos ideologizados, né, tem os místicos, tem essas seitas aí malucas que andam surgindo, tem os profitentes, as religiões dogmáticas tradicionais. O que não falta para o espiritismo são adversários. E o maior deles, que são os adversários que estão dentro das fileiras do espiritismo, né. Esses aí, como o próprio Kardec mesmo já tinha alertado, são os que causam maior prejuízo, principalmente ao movimento espírita, né. O espiritismo, enquanto doutrina, não tem como você atingir, mas você tem como atingir o movimento espírita com ideias completamente, ah, sem sentido nenhum ou enviesadas para lá ou para cá, né, tentando aí, desviar ou desvirtuar os ensinamentos do espiritismo. Bem, conseguimos aqui completar, né, esse subitem aqui e já no nosso próximo estudo, quinta-feira que vem, vamos ver esse daqui, ó, boa ou má vontade dos espíritos para convencer. Então, né, percebemos aí que o quanto de assuntos, né, e de ideias interessantes possui aí o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, por vezes tão negligenciado, né, mas que nos trazem aí tantos ensinamentos, como todos os livros, né, elaborados por Allan Kardec. Vamos ver aqui alguns comentários de vocês, para a gente então encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos ver aqui vários comentários. Vamos ver aqui. Quem está aqui conosco também é Ivone Andrade, desejando boa noite. Seja bem-vinda, Ivone, aos nossos estudos, à família aí do nosso canal. Deixa eu ver aqui. Penharose falou o seguinte: sem aceitar barra entender os princípios da doutrina, perder tempo mesmo. Exato. Está perdendo tempo. Se não procurar entender esses princípios, vai realmente perder tempo. Se a pessoa passar a fase que compreende os princípios, aí vale a pena seguir em frente. Exatamente. Tem que dominar os princípios, como em toda ciência, né? Em toda ciência tem os princípios basilares. A partir dali você vai desenvolvendo todo o resto. E como você bem falou, né? Se não dominar as bases, esquece. Numa língua também é a mesma coisa. Todo idioma tem as suas bases. Se a pessoa não dominar aquilo ali, não dominar tempo verbal, não tiver o mínimo de vocabulário, né, e não souber estruturar uma frase, esquece que ela não vai sair dali, e ainda vai fazer mal aquilo ali, né. É o que a gente vê, né. Então preguiça, falta de estudo, falta de dedicação para qualquer coisa, não fará
fará com que a pessoa não saia do lugar, né? Isso aí é básico. Rose também comentando: "O antídoto para os dois, várias metodologia de Kardec". Sheila dizendo: "A sensatez é fundamental dentro da doutrina espírita". E realmente sensatez, né, Sheila, não se compra na vendinha da esquina, né. Tem pessoas que infelizmente elas têm um arcabouço psíquico que dificulta o processo, né. A gente vê claramente aí nos seguidores aí do falso Kardec, por exemplo, eles realmente têm uma limitação intelectual muito grande, né, o que é bem próprio de todo seguidor de seita, né. A gente estudou aí várias seitas, inclusive essas de fim do mundo que nós apresentamos um tempo atrás, e realmente eles têm uma dificuldade de compreensão, de entendimento, que é realmente de abismar. Rose Ribas dizendo: "A investigação através das evocações é interessantíssimo. Já vi dezenas de espíritos correrem". É isso aí. E ainda diz o seguinte: "Esses médiums e espíritos que o acompanham, que trazem essas coisas mirabolantes, que certamente não enfrentariam as evocações". Exatamente, né. Eles fogem, né, esses espíritos mistificadores, burlões, fogem de qualquer tipo de investigação. Eles logo vêm justamente com essa ideia, né, de que, eh aquilo é um ataque, que aquilo não é de Deus, enfim, né. É a mesma coisa que os próprios médiuns ou pseudo-médiuns costumam dizer, os líderes seitistas, né. E a Rose Ribas dizendo, né: "E quantos mentores que correm", mentores entre aspas, né, espíritos aqueles que se apresentam como mentores, mas nada mais são do que grandes fascinadores e mistificadores. A Rose Ribas também dizendo: "Já teve mentor que recomendou amarrar um gatinho na mesa", você me contou essa, das reuniões públicas, e o grupo fez, olha aí, ó. É processo fascinatório muito claro, né. Rose Ribas também dizendo: "Outro mentor que exigiu uma mesa da reunião mediúnica em formato de um caixão funerário". É muita loucura mesmo, como disse, né, a Shirley aqui. E a Rose ainda diz o seguinte: "E existem mentores que são obedecidos com aberrações". É, realmente, tudo falta de estudo, né, tudo falta de vigilância, né, enfim, uma série aí de fatores que levam grupos inteiros a pra sofrerem esses verdadeiros processos de fascinação coletiva. Tenho mostrado aqui para vocês, né, e é ótimo que a gente estude esses grupos, esses líderes ceitistas, justamente porque isso para a gente serve de exemplo, né, de como a gente estudando aquilo ali, a gente sabe como não cair na lábia, né, dos líderes ceitistas e também desses espíritos burlões, quando eles existem, né, burlões, mistificadores, fascinadores, que andam por aí, que pululam por aí, né, querendo fazer mais e mais vítimas. Bem, pessoal, então agradecemos aí a presença de vocês, aqueles que estiveram aqui no canal Amigos de Nosso Lar e também aqueles que nos assistirão em outro momento, né, que lhes seja mais conveniente e também nos assistirão lá no canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita. Bom final aí de feriado, né? Hoje, quinta-feira, um feriado, né? Alguns aí vão esticar um pouquinho mais, né, para descansar e tudo mais. Então, desejamos aí para vocês uma boa noite, um bom descanso e estaremos muito em breve de volta em mais um estudo relacionado ao Espiritismo. Então, forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.